introdução pequena, que eu estava tentando, né, pegar ali o fio da meada para desenvolver, já estava meio voando. E é sempre bom você pegar já, né, o bonde andando, você já pegou o macete ali, quando o pastor pregando, você tem que dar uma olhada. Mas Deus escolheu para fazer essa primeira parte, né? Quando o pastor diz, eu tenho um desafio para você, eu disse, pode botar, que é um desafio. Porque no desafio, você está sujeito ao fracasso, mas também ao sucesso, né? E no desafio, você aprende com a derrota ou com a vitória. Na verdade, você é desafiado, você corre o desafio, você perdeu a oportunidade de aprender mais. Porque mesmo no erro, você aprende. Então, eu errei ali, não, vou errar mais. Né? Vou por aqui, eu também. Depois que eu vi ali, eu vou falar igual a minha gente. Está entendendo? Então, foi assim, muito bom, né? Eu ter aceitado, para mim, também. Não sei o que os irmãos acharam da aula anterior, né? Uma pequena introdução sobre o que Deus é, que Deus existe, e isso é verdade. A gente tentou falar assim, coisas que vocês já sabem, mas trouxe também algumas coisas que com certeza os irmãos eles não se preocupam muito com isso. Como aquelas teorias, né, que a gente citou aqui. Então a gente viu, né? Nós falamos sobre isso, o tópico 1, que é sobre existência e criação. E vamos lá. Vou entrar ali. Então, falamos sobre essas teorias e sobre a grandeza e a beleza da criação de Deus. Hoje a gente, dando continuidade, né? Aí nessa sequência dessa aula, que fala a respeito da existência e criação, nós vamos falar sobre isso de uma maneira mais específica, né? Sobre o início, né? O início da criação, a partir do que a gente conhece, né? Que está escrito na narração bíblica, alguns comentários, algumas coisas que nós vimos em outras literaturas. A gente vai abordar sobre o relacionamento do Criador com a sua criação e sobre o futuro da criação. Né? Eu acho que isso é um tema pertinente, né? É um assunto pertinente ao tema. Mas é claro que não vai dar para fazer isso hoje. Né? Porque quando você vai desenvolvendo, né, você vai percebendo que isso vai longe, né? A gente não vai até onde tem que ir, mas vai tentar, né, passar todo mundo daquilo que, pelo menos, a gente entende como base, como essencial para a gente entender todo esse processo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o início da criação. Dependendo, a gente pode ir mais à frente. Eu acho que não vai dar, mas tem aí o próximo domingo. A gente fala sobre esse relacionamento, né, do Criador com a sua criação e sobre o futuro da criação. A gente não entra muito, assim, não aprofunda, porque a gente vê, né, que no decorrer das ministrações, né, essas coisas vão ser destrinchadas, né? A gente olha, por exemplo, propósito, né? Tem uma pessoa que vai falar sobre o propósito, então, em providência. Então, a gente não vai estar, senão, aí quando a irmã ou o irmão for ministrar, você já vê muita coisa. E é bom que o outro também, né? Corra atrás, pega também algumas coisas. A gente vai falar de forma superficial, mas dentro daquilo que a gente entendeu que é necessário falar. Então, nós vamos falar sobre esse início da criação. Dentro desse início da criação, eu estabeleci algumas coisas aqui. Por exemplo, como Deus criou todas as coisas? Como Deus criou? Qual o principal objetivo? Ou qual, né? Que Deus pensou ao criar. Né? Se a gente for falar do principal objetivo, a gente sabe que é a glória de Deus, né? Mas o que Deus pensou? A própria Bíblia ela diz. Tudo que eu falar aqui tem um fundamento bíblico. São coisas que a gente fala. Pouquíssimas frases minhas, pouquíssimas colocações minhas que estão registradas aqui, elas têm assim algo que não fala da Bíblia. É muito difícil, são pouquíssimas. Talvez até, dependendo da vontade do Espírito Santo, eu nem cite aqui. Então a gente vai falar sobre isso, até quando Deus criou as coisas, como Deus criou, qual o principal objetivo e
o que foi criado primeiro. Isso é o que a gente vai estar vendo hoje, um pouco, né, de cada coisa. A intenção aqui não é fazer estudo teológico, mas às vezes a gente tem que recorrer a ensinamentos teológicos, porque até para passar uma ideia do irmão, até que fica mais curiosidade, depois vai buscar aí, né, crescer de conhecimento, e aí tem muita literatura que fala a respeito, vai depender da vontade, né, das pessoas que querem correr atrás. Então, vamos para esse primeiro item, né? Quando Deus criou todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, meu irmão João, querido amigo. Então, o irmão João está pensando porque ele está buscando datas, né? E não vai achar. Não vai achar. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que no princípio, Deus criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? A Bíblia diz que foi no princípio, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O que se refere a um passado sem data. É um passado sem data, não tem registrado. Não apareceu um maluco ainda para dizer que foi assim. Eu não vi. O pastor que é mais estudioso, eu acho que não sabe. É um passado sem data, né? Ou início das eras, né? Como a gente vê o início das eras, um passado sem data, né? A gente vê que em muitos versículos da Bíblia, né, fala sobre o começo de tudo, que não há uma data, mas que fala sobre no princípio. E a gente pode ler alguns, como os irmãos podem me ajudar aí. João 1. A gente não precisa nem olhar isso aí, porque no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Atos 15, 18, diz o quê? A gente não está abrindo a Bíblia, quem tiver mais facilidade aí. Mas são textos, são 4 textos que a gente vai ver que fala no princípio, né? Não diz assim uma data específica, né? Para que Deus tenha criado. Atos 15, 18 diz. Por isso mandaram prender os apóstolos. Atos 15, 18. Que são conhecidas desde toda a eternidade. Você vê que não tem data, né? Hebreus 1, 10. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que és e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. 1 João 1, versículo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então a gente viu que é no princípio, né? Dando assim uma ideia que realmente não existe, né? Uma data específica realmente não há. Eu, particularmente, né? Estou retirando, eu não conheço. Se não conhecer, pode estar contribuindo aí. É a introdução, né? É a introdução de toda a Bíblia, de toda a história. No princípio, é a introdução. Marca o limite entre tempo e eternidade, né? A gente sabe que há algumas teorias, né, a respeito. Existem pessoas que criam essas teorias. Né? A ciência tenta provar algo, né? Que o próprio Deus, isso é coisa minha. A ciência tenta provar algo que o próprio Criador não revelou. Né? É uma colocação pessoal. Que a ciência tenta provar algo que o próprio Criador não revelou. Né? E há também alguns que a gente vê, certo? Por minha conta. Alguns, né, estudos teológicos, né, que tentam também mostrar, né,
aprofundando para achar algo que Deus não revelou. Se Deus quiser dizer, ele diz, né? É Deus, é todo poderoso, ele faz o que quer, ninguém impede, mas Deus não revelou. Né? Isso foi no princípio, e é nisso que a gente tem que se apegar. E foi no princípio que Deus criou os céus e a terra. Amém, irmão? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí tem Langton, né? Está aqui olhando também esse post que fala algo a respeito de interessante para colocar aqui. Quando foi criado o universo, essas são palavras de Langton, que escreveu esse livro de teologia sistemática. Quando foi criado o universo, não impede a teologia investigar, ou seja, não necessita que a teologia investigue, né? Ou não cabe à teologia investigar. Esse problema é inteiramente científico e não teológico. Se a ciência puder descobrir a data da criação e resolver esta questão, a teologia lhe ficará muito agradecida. A Bíblia nada diz sobre este quando de Gênesis, da Gênesis. Ela apenas declara que no princípio, meu Deus do céu, Deus está dizendo, se vocês puderem provar, a gente agradece, porque a gente não tem condições, a gente já viu aqui, que no princípio Deus criou o céu e a terra. É interessante, né? Eu vou colocar isso aqui, que ser pertinente ao tema, é algo que realmente é verdade, né? É verdade. Então, é só comparando mesmo, porque que muita gente quer provar algo que Deus não revelou, né? Então não revelou, como é que a gente vai provar? Não tem como provar. Então, é isso aí. Então, essa primeira parte, a gente vê que parece um pouco resumida, né? Quando Deus criou a terra, mas é isso mesmo. Por mais que eu fosse colocar coisas aqui, ia cair nisso aqui. Né? Eu ia trazer assuntos que não é só o comentário de fulano, de ciclano, de beltrano, mas que ia fechar aqui. Que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, quando Deus criou todas as coisas, no princípio. Agora, como Deus criou? Eu não vou perguntar a você não, vou perguntar a Jana. Como Deus criou os céus e a terra? No princípio. Não? Não se preocupe em responder certo ou errado, ou se não responder, só mais para a gente, né, dar uma incrementada mesmo nessa aula. E aí, gente? Como Deus criou todas as coisas? Como Deus criou o céu e a terra? A gente já viu quando Deus criou, né? Foi no passado sem data, no início das eras, ou como a própria Bíblia diz, no princípio. Mas como foi isso? Simplificando, falando pela palavra, né? Então Deus cria todas as coisas a partir do Deus cria todas as coisas a partir do nada. Inclusive achei interessante essa expressão latina, né? Que fala do ex nihilo, né? Que significa a partir do nada. Não sei se gostam de usar até para ficar bacana, né? Quando a gente começa a estudar, que é isso, ex nihilo, né? A gente vai, porque se você vai estar lendo alguma coisa, né? E aí você vê uma expressão diferente, né? Aí você passa. Mas pelo menos tem a curiosidade, pelo menos saber o que é isso, né? Existe dicionário, dicionário físico, existe o online, você vai saber. E às vezes não tem no dicionário, tem uma expressão diferente. Aí você vai na internet para saber. Só que nesse caso meu aqui, eu digo na própria literatura. E esse livro é a partir do nada, né? E a palavra de Deus diz isso. Foi a partir do nada, né? Lá em Romanos 4, né, no verso 17, lá na parte C, lá embaixo, a palavra de Deus, ela diz que Deus chama a existência as coisas que não existem, né? Mas como está lá escrito, chama as coisas que não são como se elas fossem. Deus chama as coisas que não são como se elas fossem, né? Assim foram criadas todas as coisas, né? Deus chamava e elas apareciam.
sem sequer existirem. Essas coisas não existem. Deus fez surgir todas as coisas a partir do nada. E isso acontecia por causa da palavra. E eu fiquei imaginando assim, né? Que Deus, isso é imaginação minha, certo? Mas não está fora não, o negócio aqui. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus dizia, eu vou ver isso aqui, né? E mostrava como se não tinha forma, ele criou na mente dele. E a palavra vinha e fazia com que essa coisa existisse, né? Por isso que a gente quando vê aqui embaixo gaja, né? É fazer aparecer, né? Tornar visível algo que não existia, algo que Deus criou. Eu lembro de uma pregação que o menino de lagarto, eu esqueci o nome dele, pregou na juventude. Ele falando até sobre isso, né? Que Deus dá forma, né? Tem essa questão da forma, que tudo já estava criado, que apenas foi dado forma, foi aparecer. Ele falando da criação da terra, fazendo um comentário sobre isso, que as coisas já estavam criadas, e foi dando forma. Então a palavra foi fazendo aparecer essas coisas que Deus criava. E como eu disse, esse pensamento foi só meu, né? Eu não vi isso em lugar nenhum, mas realmente parece assim. Né? Isso é bom, né? E aí a palavra dá forma. Então, a gente sabe que a palavra era poderosa, né? A palavra tem poder, tinha poder e tem para fazer isso. A Bíblia lá em Hebreus 4:12 nos diz isso, né? Que a palavra é viva e poderosa. João 1:3 só corrobora, né? Que a palavra é quem fazia surgir as coisas. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus, sem a palavra, nada do que está aqui estaria. Até a palavra fugiu agora, mas nada do que está aqui estaria aqui. Né? Não teria nada aqui, porque se não fosse Ele, nada existia. Né? E interessante que foi feito. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Gênesis 1:3, a gente vê a palavra em ação. Né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Haja aqui no sentido de aparecer, tornar visível. E disse Deus, eu não sei se há essa necessidade, mas se alguém não quiser fazer isso. E disse Deus, né? Essa expressão, e disse Deus, até mostrando, né? Que foi através da palavra. E disse Deus, né? Haja isso, disse Deus, aconteça isso. É uma expressão usada 9 vezes durante esse processo da criação. Né? E outras duas falas a gente vê a palavra em ação. Quando lá em Gênesis 2:16 diz que o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo. E Gênesis 2:18 diz que o Senhor Deus disse. Então, alguém precisa não, né? Compreensível. Mostrar onde está localizada essas 9 situações em que Deus fala. Aconteça isso, aconteça aquilo. Ninguém já conhece o texto, né? Uma coisa que não há necessidade. Por isso que eu nem coloquei os versículos. É só se alguns vão se interessar em falar isso. Por isso até que a Bíblia está aqui. Também aparece no momento da criação, confirmando assim o que está registrado em João, que como a gente já viu, né? Em João 1:3. Essa explicação agora. Essa explicação de como Deus criou o universo satisfaz aos crentes, né? Que verdadeiramente creem, né? Que é pela fé. Mas satisfaz a todo mundo, irmãos? Não satisfaz. A gente chega para a pessoa e diz, olha, Deus criou assim, né? Assim pela palavra, a gente explica aquilo que a gente aprendeu na Bíblia, mas a gente sabe que não satisfaz a todo mundo. Eu estou falando aos ateus, ou aos
é assim mesmo, né? Eu na aula anterior, falando do colégio, né? É que cristão, né? A igreja, né? Esse quando, católica, batizado lá, etc. Tal. Mas particularmente eu tinha as minhas dúvidas com relação a se foi assim mesmo. Porque as coisas de Deus, elas são discernidas pela fé. Se não tiver fé, não tem como você acreditar em certa coisa. E é pela fé. E muita gente aí não tem essa fé, não tem. Muita coisa que está escrita na Bíblia, as pessoas até têm Bíblia em casa. E muitas delas não só guardam elas abertas no Salmo 91, muitas delas de vez em quando vão ler, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Estou enfrentando, eu vou ler o Salmo, que são os mais lidos. Mas cadê a fé? Às vezes ela nem acredita em tudo aí que está escrito. Então, não satisfaz a todo mundo, a gente sabe disso, mas faz a nós. Né? E não satisfaz, até coloquei aqui mais salvo, que principalmente aos evolucionistas. Aí aqui não satisfaz mesmo, né? Visto que essas informações são passadas, todas elas oriundas da palavra de Deus. E eu coloquei aqui um trechinho do que Huxley diz, que diz assim: se aceitamos a evolução, fica impossível crer na Bíblia. Se aceitamos a evolução, fica impossível crer na Bíblia. Está claro que a doutrina da evolução é diretamente antagônica à regressão. São coisas diferentes. Uma não se encaixa na outra. Elas não se completam. São diferentes. Então não tem como mesmo você acreditar na Bíblia e acreditar na evolução. Esse também eles pensam. Né? E quem é evolucionista pode acreditar. A gente vê aqui alguns líderes, Darwin, Spencer, né? Eles estão certos de que nenhum evolucionista verdadeiro, quer dizer que existem evolucionistas que não são tão verdadeiros assim, você que está vendo isso? De que nenhum evolucionista verdadeiro pode ser cristão ou crente na Bíblia. Não existe lugar para Deus na evolução. Eles têm esse entendimento, os evolucionistas têm esse entendimento, de que não existe lugar para Deus na evolução. Né? Consequentemente, não há necessidade de crer no pecado, de crer no Salvador, de crer no céu ou no inferno. Pegaram? Não. Então, se não há necessidade na evolução, né? Se eu não creio em Deus, automaticamente eu não creio no pecado. Eu vivo a minha vida regida pela lei dos homens. Se você fizer isso, você vai tomar isso aqui, né? Se você não fizer, você vai pegar isso aqui. Mas pecado não existe. Logicamente, se não tem pecado, isso é uma colocação do evolucionista. Se não tem pecado, não precisa de Salvador, não precisa de Jesus. Automaticamente não existe céu, porque você não vai, você não precisa ser salvo, e não existe inferno. Isso é o que eles pensam. E a gente sabe que não é assim. Não vou só repetir, né, que esses líderes aí, alguns líderes, eles estão certos de que nenhum evolucionista verdadeiro pode ser cristão ou crente na Bíblia. Não existe lugar para Deus na evolução. Consequentemente, não há necessidade de crer no pecado ou no Salvador, no céu ou no inferno. Se algum de vocês, talvez não, quiser se aprofundar, né, saber o que é evolução, eu poderia até trazer algumas coisas sobre o que é evolução. A gente vê que não é uma coisa fácil de se explicar, né? É preciso entender um pouco do assunto. Então a gente poderia até estar falando aqui alguma bobagem, mas pode ir, né, pesquisar, né? Quem são esses evolucionistas, né? O que é a evolução? Aí vocês vão olhar que são coisas totalmente diferentes daquilo que a palavra nos ensina. Não tem nada a ver com coisa. Para ele não existe
Deus. Né? Não existe esse Deus criador. Eles até admitem a existência de um Deus. Porque desde as primeiras religiões que existe um Deus. É por isso que Deus é a lua, eu até falei no final, Deus é as estrelas, Deus é isso, né? A criação, eles transformam a criação em Deus. Quando na verdade a gente sabe que só existe um Deus, único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Mas eles não pensam assim. E eu coloquei esse textinho aqui, essa frase um pouco longa, dizendo o seguinte: se eles dizem que não há lugar para Deus na evolução, nós podemos afirmar que não há lugar para a evolução na Bíblia. A Bíblia não fala da evolução. Nós podemos afirmar isso. É que não há lugar para a evolução na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra da verdade. E não há espaço para mentiras ou suposições. Essa é uma colocação minha. Se hoje, com a visão que a gente tem, com o entendimento que a gente tem de quem é Deus, que é a palavra de Deus, e a gente sabe que tudo que está na palavra de Deus é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, não há lugar para mentiras. A partir do momento que eu digo que o mundo foi criado dessa forma, diferente do que a Bíblia me ensina, eu estou contando uma mentira. Sim ou não? Porque se eu estou aqui na igreja e venho cultuar um Deus, eu venho cultuar a Deus porque eu tenho essa convicção, esse entendimento de que Ele existe e que Ele foi quem criou todas as coisas, inclusive a mim. E eu venho adorar um Deus único, porque é assim que a palavra me ensina. Acho que está dando para pegar aí, né? Então, tudo que vier, né, que não for, que não estiver alinhado com a palavra, é mentira. Ou suposição, não, eu suponho que foi assim, a minha ideia foi assim. Ou é mentira, ou é suposição. Né? Então, eu vou ler, por isso que eu trouxe o livro também, eu vou ler esse texto, né? Está aqui. Ele veio comigo e coloquei algumas coisas porque foi muito útil, está sendo muito útil, né? Nas coisas que eu estou pesquisando. E aí eu lembrei que eu estava sendo projeto principal. Chegou a nós vamos fazer aqui essa leitura, né? Está lá, a página 70, até 73. Eu marquei aqui o pastor, deixa um pontinho vermelho. Adorei seu livro. Então, eu vou ler isso aqui, irmãos, porque primeiro eu achei importante, não é só porque eu achei importante, mas é perto do tema, né? Algo interessante. E é um cara que estudou mais que eu, entende mais que eu, talvez mais que ele, mais que o pastor, mais que Vilma, porque é um cara dedicado a esse estudo. Então a gente tem que também ver isso, né? E valorizar, né, as pessoas que correram atrás, para que hoje a gente possa ter material para poder passar para os irmãos e para nós mesmos. Então, falando a respeito, né, dessa visão da visão evolucionista e da visão da palavra de Deus, que diz assim, irmãos, é uma leitura um pouco extensa, mas preste atenção. Eu peguei o microfone como se estivesse falando com o microfone, é o costume. Então, é o cuidado com esse livro. Convém que nos lembremos que estamos procurando provas da existência de um Deus conforme a definição dada em nosso estudo. Isto é, que Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor, né, criou, sustenta e governa tudo. Não percamos de vista, nem por um momento, este nosso objetivo, porque não é pelo objetivo geral, porém muito particular e especial. Em se tratando da existência do universo, duas alternativas se nos deparam. Ou o universo é uma criação sustentada e dirigida por um ser inteligente e onipotente,
ou é produto de uma evolução própria, isto é, a força que tudo cria, sustenta e governa, ou reside na própria matéria ou fora dela. Se for possível provar que o universo é produto de uma evolução, produto de uma força que reside na própria matéria, não poderemos então tirar deste universo prova alguma da existência de Deus. Mas, se ao revés disso ficar demonstrado que o universo não é, nem tampouco pode ser produto de uma evolução, teremos razão de procurar nele as provas da existência de um ser que é o Criador, sustentador e governador. Consideremos, pois, em primeiro lugar, o universo do ponto de vista da evolução, e se concluirmos que ele não é produto dela, prosseguiremos então em busca de provas que atestem ser ele uma criação sustentada e dirigida por Deus. Suponhamos que no princípio, e achei interessante, eu ter pegado aqui, para contextualizar, suponhamos, aí vocês estão prestando atenção, suponhamos que no princípio, ao invés de um Criador, que a origem dos céus e da terra, houvesse 92 elementos diferentes chamados átomos. Ensina-nos a física moderna que existem 92 destes elementos irredutíveis e que se compõem os corpos materiais. Naturalmente, no princípio, não haveria um universo como o que temos hoje. Haveria somente estes 92 elementos simples e irredutíveis. Observemos a maneira por que trabalham esses elementos. Note-se que, apesar de irracionais, cegos, surdos, mudos e sem poder algum de comunicação entre si, principiaram eles a deitar os alicerces fortes e sólidos do universo, empregando sempre material mais duro e de maior resistência, a pedra. Não sabemos como nem onde arranjaram eles o material. Estamos apenas observando a maneira de trabalharem. Isso é uma suposição. Ele está mostrando aqui, como seria esse universo a partir desses 92 átomos. Segue essa leitura. Uma vez feitos os alicerces, construiriam sem auxílio de qualquer inteligência mais 9 camadas, exigindo cada qual na sua construção longo tempo. Estes andares ou camadas geológicas são tão distintas, tão separadas umas das outras, que os geólogos têm dado a cada um nome especial. Estes átomos, sem saberem o que estavam fazendo, por serem irracionais, fizeram cada andar superior mais belo e luxuoso que os inferiores, dando sempre a máxima atenção aos pormenores, as minúcias, e seguindo sempre, embora cegamente, um plano geral. Não obstante haver ao todo 92 diferentes espécies de trabalhadores, ainda que impossibilitados de se comunicarem, entre si, trabalhavam todos em geral, e cada um em particular, na mais perfeita harmonia com os seus companheiros. É um negócio interessante. Se vocês prestarem atenção, precisa ser muita fé irracional para acreditar nisso. Poxa, se um deles produzia certa erva numa parte do mundo, todos os outros produziriam ervas da mesma espécie. Se um produzia algum animal, todos os outros seguiam o mesmo plano do seu companheiro. Destaque: havia entre eles uma combinação perfeita. Todos trabalhavam na maior harmonia e os seus produtos eram iguais. Comportavam-se como se fossem um todo indivisível. E tudo isto acontecia sem que houvesse a menor combinação entre eles. Ainda mais, não havia entre eles um governador ou mestre, como há a abelha mestra entre as abelhas. Todos eram iguais. Não havia plano, não havia combinação, havia somente a força irracional que residia em cada um. Era eu entendeu? A gente precisa buscar conhecimento, né? A gente cresce nisso. Além de trabalharem com tamanha harmonia
harmonia e previdência, os átomos, na sua obra, andaram com incalculável rapidez, chocando-se, embora milhares de vezes por segundo, uns contra os outros. Conseguiram, ainda assim, concluir o edifício, ou o mundo, com os seus 10 pavimentos bem arranjados e maravilhosamente belos. E tudo isso sem ter noção alguma de ordem ou de beleza. Certamente, do nada, saiu alguma coisa. Esses átomos não só edificaram este mundo, mas também o dividiram em 10 compartimentos, e cada compartimento maravilhosamente supriram de todas as coisas, atendendo sempre às necessidades do futuro. Assim é que deitaram no coração da terra carvão, ouro, prata, diamantes, óleo e tudo que correspondesse às necessidades do homem em eras futuras. Trabalharam com previdência e previsão admiráveis, previram com exatidão máxima até as necessidades dos dias em que vivemos. Cada compartimento que se concluía era uma preparação para o que havia de seguir imediatamente. Sem ter visão, os átomos... Daqui a pouco eu vou tossir. Pedro Jesus. Sem ter visão, eles prepararam tudo admiravelmente para as coisas vindouras. Depois de haverem completado este mundo maravilhoso, os átomos decidiram certamente dedicar certo número deles mesmo para se transformarem em seres vivos, seres que pudessem mover-se e andar. E desta maneira apareceram os animais da terra. Não estando, porém, satisfeitos com tudo isto, resolveram tentar uma empresa ainda mais arrojada e maravilhosa. Eis então criando o homem, ser que raciocina, que tem poder de pensar, de amar e de querer. Apesar dos átomos não poderem pensar, resolverem, não obstante, apesar dos átomos não poderem pensar, resolverem, não obstante criar o homem, este não lhe satisfez as inspirações. Alguns mais progressistas desejaram uma obra mais perfeita, porém não concordaram. Daí a desavença e desarmonia e a confusão. E por este motivo o homem, ao invés de progredir, regrediu. Desde então apareceu entre eles uma nova força, que eles não podiam dominar nem vencer a vontade da criação. Tudo isto aconteceu, tudo isto aconteceu no mundo em que vivemos. Ora, se nos lembrarmos de que este mundo é um dos menores e que há milhões e milhões de outros corpos celestes, muitas vezes maiores do que ele, e que todos eles estão organizados num sistema perfeitíssimo, haverá a possibilidade de crer que tudo isso é resultado dessas 92 espécies de átomos, de elementos irracionais? Essa é uma pergunta. Haverá a possibilidade de acreditar-se de que esses 92 elementos, que nada sabem quanto à ordem, quanto à beleza, quanto às necessidades futuras do mundo, houvesse organizado um universo tal e qual o que temos, e houvesse suprido de todas as coisas necessárias ao progresso da criação? Mas se negarmos a existência de um Criador, temos que afirmar que os átomos são a causa de tudo quanto existe, pois não há outra alternativa. A partir do momento que se nega a existência de um Criador, a gente admite de que essas coisas, todas elas são feitas por esse nome que ele dá. É isso, em síntese, o que ele está dizendo. Temos que afirmar que os átomos, mas se negarmos a existência de um Criador, temos que afirmar que os átomos são a causa de tudo quanto existe, pois não há outra alternativa. Crer em tal teoria é fazer de cada átomo um Deus, e assim multiplicar o problema, pelo menos 92 vezes. Diante dessas considerações, a nossa mente não acha possível crer que o universo que hoje existe seja o resultado de forças que residem na própria matéria, isto é, esperar demais da matéria. Nós temos agora a segunda alternativa. Ele dá aqui duas alternativas.
A primeira de você acreditar nos átomos e a segunda de você acreditar em Deus. Então, ele vai para a segunda alternativa. Nós temos agora a segunda alternativa, isto é, que tudo que existe é criação de Deus. Pois, como já observamos no princípio, há apenas duas alternativas. Ou Deus criou tudo, ou tudo é resultado dos esforços dos átomos ou da força que neles se reside. Vamos seguinte. Já vimos que não nos é possível aceitar esta última ideia, que considera o universo como resultado de uma força irracional. Vamos, portanto, analisar a ideia de que o universo, em certo tempo, começou a existir, que é uma criação. Se afirmarmos que a matéria, em algum tempo, começou a existir, teremos de afirmar também que a existência lhe foi dada por outro ser já existente, isto é, teremos de considerar a matéria como efeito e não como causa primária. É um princípio por todos aceito que cada efeito tem a sua causa, corresponde e que a causa não pode ser menor que o efeito. Tudo que encontra no efeito acha-se também na causa. Ora, contemplando o universo à luz deste princípio, ficaremos admiradíssimos com a causa verdadeiramente extraordinária que o produziu. Que efeito maravilhoso temos no universo, na sua ordem, na sua beleza, na sua adaptação à vida, tanto dos homens como dos irracionais e das plantas. Que efeito estupendo representa este universo imenso que se compõe de muitos milhões de mundos distribuídos no espaço infinito. Mas, mesmo assim, tudo isso não é mais do que uma unidade que se chama universo. A grandeza do simplesmente extraordinário, a grandeza do universo ultrapassa a nossa imaginação. E realmente é. Se você parar para olhar aquilo que Deus criou, a grandeza que é esse universo, você fica maluco. Eu comecei a ver algumas coisas, pelo amor de Deus, eu parei. Você vai se prender, primeiro você vai se prender a números, né? A milhões, 6 bilhões, 8 bilhões. Então, isso não vai ficar na sua mente. Mas é importante saber disso. Você lê, é importante saber disso. Para você ver a grandeza que é esse universo. É praticamente inadmissível achar que isso foi criado por algo irracional, algo que não pensa, que não entende. Então, voltando aqui para a leitura, a grandeza do universo ultrapassa a nossa imaginação. O efeito é mais do que simplesmente extraordinário, mas a causa forçosamente é igual ou ainda maior, pois não é possível que a causa seja menor do que o efeito correspondente. Dizem os astrônomos que há estrelas tão distantes do nosso planeta que a sua luz gasta mais de 1000 anos para chegar à Terra. Não obstante percorrer essa luz 60.000 léguas por segundo, daqui 60.000 léguas por segundo. Daqui podemos fazer uma ideia pálida embora da vastidão do universo, cujos limites, confessam entendidos, ainda não foi possível descobrir. Cada nova descoberta vai progressivamente desfazendo os limites já conhecidos e assim descortinando novos e mais gloriosos horizontes. Se o universo é assim tão grande e tão maravilhoso, que diremos da causa de onde procede? E se o efeito que ora consideramos é maravilhoso, colossal, assombroso, a causa que o originou há de ser mais que tudo isso. Deus é a grande causa do universo. Grande é Deus. Amém. Né? Tem muita coisa aqui, se você for estar olhando, não dá nem para fazer uma síntese disso aqui. Aí eu tenho que sentar e pedir, Senhor, me ajude aqui para fazer uma síntese. Não há, porque tudo que foi dito aqui, né, esclareceu que só na cabeça mesmo de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, né, que não tiveram a experiência verdadeira com Deus, é que vai acreditar nisso. É verdade. É só quem não conhece mesmo, é quem ainda não teve uma experiência com o Criador. Que pode acreditar que 92 átomos tenha sido responsável por tudo isso que a gente vive.
do rico por nós mesmos. Como foi dito aqui, né? Seres irracionais, cegos, que não entendem nada. Então, essas pequenas coisas, né, que não posso nem chamar de pequenas aqui, interessante demais, faz com que só reforce, né? Porque a partir do momento que a gente crê em Deus, deixar de crer é se tornar um hábito. Deixar de crer é algo inadmissível. Porque a gente sabe, hoje a gente sabe, né, da grandeza que Deus tem, né? Hoje a gente conhece aquilo que já foi visto, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, fechando aqui nessa leitura, ele diz que Deus é a grande causa do universo, grande é Deus. Eu tenho uma leitura para fazer na próxima aula, é sobre outro assunto, mas a gente vai ver isso depois. Então, boa essa leitura? Boa essa palavra? Boa essa leitura? Sim ou não? Quem não gostou, diga amém. Todo mundo gostou. Glória a Deus. Então, qual o principal objetivo? Esse é um outro item, que eu coloquei como terceiro item. Eu posso dizer, né? Eu acho que nós podemos dizer com toda certeza que foi para o louvor, né? O objetivo de tudo isso é que Deus criou. Foi para o louvor da glória. Mas a gente indo para as Escrituras e começando a discorrer ali a Bíblia, a gente vai perceber que existem outros, né? Existem outras coisas que Deus, quando criou, pensou. E a gente vai ver isso, né? A gente vai citar aqui alguns versículos e a gente vai perceber algumas coisas, né? Que são objetivos de Deus ao criar o céu e a terra. A gente vai para Colossenses, eu estou aqui já com o versículo já escrito. A gente vai para Colossenses 1,16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, meu irmão. Salmo 8:4-8. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Apocalipse 4:11. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas para o teu prazer. Elas existem e foram criadas. Então, a gente vê aqui que a Bíblia nos dá assim, algumas dicas, né? Por que essas coisas foram criadas? Por que os céus foram criados? Porque a terra foi criada. Criada para ele, criada para fosse habitada, no caso específico da terra, para que a terra fosse habitada, para que o homem pudesse ter o controle, ter o domínio das coisas, porque de honra a Deus pelo homem, era prazer de Deus ter o homem aqui, né? Cuidando de tudo, e para o prazer de Deus, né? Deus tem prazer nas coisas que ele faz. E aí a gente vê assim, né? A gente quando está criando alguma coisa, ele gosta de fazer algumas coisas, não tem prazer, né, em fazer aquilo ali, né? Um artesão, né? Quando está ali, né, fazendo ali a obra dele, tem um prazer tremendo, né? Infelizmente ele não pode fazer aquilo falar, ele tem prazer em ver. Você está criando um quadro, né? Esses caras aí, né? Só lembra o Leonardo da Vinci, Picasso, você vê que, rapaz, as obras de Picasso, as obras do Leonardo da Vinci, coisa assim, eu tenho certeza que ele tinha prazer, né? Cada tudo que ele fazia. E não é diferente com Deus, porque Deus é um ser pessoal. Né? O próprio livro diz, né, que Deus é espírito pessoal. Então, e aí a Bíblia também diz, né? Não só o livro do livro fala, que está escrito aqui, que Deus, então Deus que fala, né? Um Deus que ouve, um Deus que interage, um Deus é espírito pessoal. Deus é espírito porque está lá escrito em João 4, né?
Deus é Espírito. Jesus falando para a mulher samaritana, né? Deus é Espírito. Deus é um Espírito, né? E a gente sabe que é um Espírito pessoal, que fala e interage com os homens. Parece com todo o universo. Então, até aí, entenderam? Tudo bem? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Faça essa aí. Mas para perguntar. O Dedéu vai responder. Agora vem aqui o quarto item. Vou ficar devendo o outro, né? Mas vem o quarto item. Vou perguntar agora para a Ana. O quarto item diz: o que foi criado primeiro? Zan, pode responder também. O que foi criado primeiro? Os céus ou a terra? Porque no princípio criou Deus, os céus e a terra. Céu. Você se baseia em quê dizendo isso? Mas só isso? Então, se você buscasse, todo mundo vai dizer isso. Eu, quando pensei nessa pergunta, eu disse: todo mundo vai dizer isso, porque no princípio criou Deus, os céus e a terra. Mas isso por si só não nos dá base. Porque se alguém perguntar o porquê, né? Por que você acha assim? Você vai dizer: não, porque está escrito na terra. Mas eu podia ter criado tudo junto. Não é verdade? Aí a gente vai minimizar isso. Minimizar uma dor de cabeça para a gente. Porque a terra faz parte do universo. Sim ou não? Então não teria como fugir, né? Dizer você tem que a terra foi criada primeiro, porque a terra faz parte do universo. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A terra já existe. Quando Deus criou, eu imagino assim, Deus criou a terra justamente a partir do que ele pensava, né? O que ia fazer ali. De trazer luz, que a terra era trevas, e aí eu estive até olhando, não me aprofundei, também não era interesse sobre essa questão, né, de Lúcifer, né? Já está por aqui, quando a terra só existia treva. E eu não vi o vou ficar para ver, porque o negócio está complicado. Então, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus são mencionados primeiros. Isso por si só não nos daria elementos suficientes para dizer que foi exatamente assim. Por si só, isso não nos daria elementos suficientes para dizer que foi exatamente assim. A gente podia dizer assim: não, foi o céu, estava dizendo, foi o céu, não, acabou. Né? Acho que a palavra diz, mas não, isso por si só não é elemento suficiente para a gente chegar e descobrir com a pessoa. E a gente sabe que a gente precisa estar, né, bem ligado. Mas, no entanto, e aí você vai procurar, né, nos textos bíblicos, algo para justificar, né, o que você está dizendo. E a Bíblia, o gostoso da Bíblia é que ela é completa. Ela diz uma coisa aqui, e lá na frente ela prova aqui. Aí você vai lá para Jó 38, 4 a 7. Mais especificamente no último verso, a gente vai ler. Como é que eu posso dizer que os céus foram criados primeiro? Através da própria Bíblia, que diz assim, lá em Jó 4, 7. Deus falando com Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Declara-o, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Então, isso dá a você base para dizer que os céus foram criados primeiro, né? Senão as estrelas não existiriam, eles estariam sendo citadas aqui. Está acompanhando, né? O raciocínio. Entendeu? Então, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus, os anjos, gritavam de alegria.
Aí tem aquela notinha. Eu fiz uma, depois percebi que tem aqui a minha. As estrelas da alva são sóis infinitos no espaço, que iluminam alguns planetas, assim como o nosso Sol, né, age sobre a Terra e outros planetas. Infelizmente eu esqueci o material. Eu ia colocar aqui. Age sobre a Terra e os planetas. Essa passagem prova que a totalidade dos céus foi criada antes da própria Terra, ou essas estrelas não poderiam estar cantando quando Deus lançou o fundamento da Terra. Isso aqui é só para mostrar, né? Que a gente, muitas vezes, a gente responde uma coisa assim na bucha, porque a gente viu, não, foi assim. Mas se a gente pegar um carro meio voado, né? Ou então você está sendo testado em alguma situação, mas por que foi assim? Né? Infelizmente, irmãos, em muitas situações a gente precisa entender o porquê das coisas. Não só apenas citar. Porque citar pode ser você reproduzindo algo que você viu ali atrás. Se você disser, louro me deu o pé, ele vai dizer, louro me deu o pé. Ele vai saber só repetir, né, aquilo que foi dito, mas não vai saber explicar. Ele apenas está reproduzindo, né, um som. Então, a gente precisa também ter essa visão. Né? Eu aprendo muito com isso. Esses dias a minha visão ela cresceu um pouco. Nem tudo que a gente fala, a gente pode provar. Né? Pode dizer, não, isso é assim porque é assim. Né? E a partir do momento que você sabe, você tem certeza, tem consciência de que a Bíblia, né, quando foi revelada, né, foi escrita por homens, né, inspirados pelo Espírito Santo, a gente sabe, quando a Bíblia foi revelada para Deus, era algo que Deus tinha no plano, né, passar para a gente tudo aquilo que aconteceu no passado, estava acontecendo naquele momento, queria acontecer no futuro, tudo está escrito na Bíblia. Então, se tudo está escrito, passado, presente e futuro, há uma ligação, há uma conexão, tudo tem uma explicação. Né? E aí, quando você olha para o verso, né, como o Ana respondeu, eu também faria isso. Né? E foi criado, não, sucesso. É verdade? Aí você vai olhar, não, mas se a Terra faz parte do universo, foi criado tudo junto. Mas eu vejo dessa forma. Se vocês quiserem fazer algum comentário, né, agregar alguma coisa aqui, eu fico satisfeitíssimo, porque aí eu vou aprender mais. Né? Mas essa ideia, né, que quando Deus cria a Terra, a questão da criação da Terra é uma visão de Deus, né, uma visão futura de Deus, né, sobre a criação das coisas, né, porque a Terra já existia, a Terra fazia parte do planeta. Né? A Terra era sem forma e vazia, né? A Terra era sem forma e vazia. Quando Deus criou a Terra, Ele criou sem forma e vazia. Aí você vê, já tudo ruim, eu não vou explicar isso porque eu não tenho condições. Então eu vou ficar por aqui, certo? Então a gente vai dar, vocês entenderam, né? O que eu quis falar, né? Então, é bom, né? Eu sei que tem, se a gente for procurar aqui, vai encontrar mais, muita assunto que tem. A gente vai encontrar na Bíblia mais alguma coisa que dá essa ideia de que os céus foram criados primeiro, mas eu acredito que essa explicação que está lá em Jó 38 é suficiente. Então na próxima aula aqui a gente vai dar, não pensei que ia acabar hoje, mas realmente não dá. E olha que eu corri, olha que eu sintetizei tudo. A gente vai estar falando sobre o relacionamento do Criador com a sua criação. Né? Tentar aquilo que Deus permitir, a gente pode até fechar, né? Porque tem outro assunto que é o futuro da criação. Então a gente vai ficar por aqui. Esse relacionamento